Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aperfeiçoamento, curso intitulado Bíblia na Cultura e Educação Cristã. Este curso que é voltado para os educadores, pais, pastores, presbíteros, missionárias, professores, todo o pessoal da escola bíblica da igreja, superintendentes, secretários, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o pastor Elmer Mendes e nós vamos então falar hoje sobre leitura e prática da Bíblia Sagrada. Este é o tema da aula de hoje. Contudo, antes vamos fazer uma oração para iniciarmos. Pai Celestial, louvado seja o teu nome para todo sempre, exaltado tu és e digno de toda honra, glória e de todo louvor. Reunimos nesse dia, em respeito ao teu nome, para estudar mais uma aula deste curso. Que o Senhor aperfeiçoe em nós o teu querer, a tua vontade, através também deste estudo, desta aula. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Começar então esta aula falando sobre estatística. Antes de avançar aqui no assunto, eu vou inclusive fazer uma breve exposição de um texto bíblico com vocês. Mas antes, esse texto é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 ao 24. Mas antes, então, fazer aqui uma breve apresentação de alguns dados estatísticos, começando por uma estatística, uma pesquisa que foi feita no ano de 2017. E essa pesquisa foi através da revista Christian Today, Cristianismo Hoje, e ela publicou, foi ela que publicou, na verdade não foi ela que fez. Quem fez a pesquisa foi o Instituto Americano de Cultura e Fé. E esta pesquisa foi feita com membros de igrejas evangélicas sobre a leitura e prática da Bíblia. Este era o tema. Apenas 46% dos entrevistados responderam que conseguem ler a Bíblia pelo menos uma vez por semana. 46% dos entrevistados responderam. 38% dos entrevistados disseram que pelo menos uma vez por mês compartilham com os não crentes a sua fé. Então, a cada 100 entrevistados, 38 falou que sim, eu compartilho a minha fé com uma pessoa que não é crente, que não crê. Essa pessoa não crê em Jesus, ou talvez até crê em Jesus, mas de uma forma muito superficial, e a cada 100 entrevistados, 38, apenas 38, falou que compartilha a sua fé pelo menos uma vez no mês. Um número grande de entrevistados não acreditam em doutrinas fundamentais da fé cristã. Por exemplo, 77 dos entrevistados acreditam que todas as pessoas são basicamente boas e desconsideram a natureza pecaminosa do ser humano, com tendência ao pecado e à maldade. Um número grande, 77% dos entrevistados acreditam nisso. 50% dos entrevistados rejeitaram de imediato a ideia de que Jesus cometeu algum pecado. Ou seja, imediatamente 50% diz: não, Jesus não cometeu nenhum pecado. Os outros 50% ou não sabiam ou achavam que Jesus pecou. Lembre que nós estamos falando de uma entrevista que foi feita com membros de igrejas evangélicas. Mais de 30% dos entrevistados disseram
que uma pessoa boa, que faz boas ações, pode ser salva por intermédio destas obras. Ignoram a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que as obras não salvam. As obras não têm esse poder exatamente para que ninguém possa se gloriar. Mas a salvação é a justiça de Deus sendo operada para salvar o homem. Agora, você poderia estar dizendo, mas esta pesquisa foi feita nos Estados Unidos, lá pelo Instituto Americano de Cultura e Fé. E no caso da Igreja Brasileira, essa pesquisa demonstra a mesma realidade dos Estados Unidos? A realidade brasileira é diferente? Então vamos lá para uma pesquisa dentro da realidade brasileira. Tem uma pesquisa aqui de 2010. O jornalista Oswaldo Paião, ele que é editor da Abapress e ele também é presidente da Sociedade Bíblica Ibero-Americana no Brasil, ele publicou o resultado de uma pesquisa feita por ele com 1.255 líderes de várias denominações, igrejas evangélicas também. O resultado foi o seguinte: cerca de 50% dos entrevistados afirmaram que nunca leram a Bíblia por inteiro. Olha o filtro. Lá, no Instituto Americano de Cultura e Fé, fez com membros de igrejas evangélicas. Aqui, no Brasil, foi feito com líderes. Pessoas que estão liderando, que estão à frente de ministérios. 50% nunca leram a Bíblia por inteiro. O resultado dessa pesquisa também mostrou os motivos principais. Na verdade, eu destaquei apenas um motivo aqui, então fica assim, né? O motivo principal pelo qual os líderes relatam sobre a não leitura da Bíblia. Qual que é o motivo principal? O motivo principal foi o seguinte: falta de uma disciplina pessoal para determinar uma leitura sistemática, reflexiva e contínua das Escrituras. A maioria deles responderam que o que falta é falta de disciplina mesmo, né? Porque como se trata de líder, poderia ter outras questões, né? Agenda cheia, às vezes tem que resolver várias questões durante um dia, não consegue. Outros poderiam dizer que trabalham, né, não são em tempo integral pelo ministério. Mas o que mais foi respondido, a resposta mais dada foi: por que eu nunca li a Bíblia toda? Você já se perguntou isso? Por que você nunca leu a Bíblia toda? Para a maioria, a resposta é por falta de uma disciplina pessoal mesmo, para determinar uma leitura sistemática, reflexiva e contínua das Escrituras. Até mesmo por quê? Porque quando você se organiza, você não precisa de muito tempo. Se você lê um capítulo por dia, em pouco tempo também você já terá lido toda a Escritura, toda a Bíblia. Um capítulo por dia vai demorar um pouco mais, talvez para ler em um ano, você vai precisar ler 4 capítulos por dia, mas, ou seja, se a proposta não é ler em um ano, em 6 meses, mas ler de forma contínua e de forma sistemática, de forma reflexiva, então você não teria essa pressa de ler em um ano, mas você leria todo dia e você já teria terminado de ler a Bíblia. Então, no seu caso, se você nunca leu a Bíblia toda, você conseguiria dizer por que você nunca leu a Bíblia toda? Olha um outro dado aqui também, um outro dado estatístico. Estamos no topo dos países que imprimem Bíblias. No topo. Em 2015, a Sociedade Bíblica do Brasil distribuiu
7.622.674 Bíblias. Esse dado está no próprio site da SBB, que é sbb.org.br. Em 2017, foram feitas mais de 3 milhões de downloads apenas no Brasil de Bíblias, em forma de aplicativo. Contudo, nós nem precisaríamos de estatísticas aí para saber que muitos cristãos passam muito tempo navegando na internet e não leem a Bíblia. Tem a Bíblia no aplicativo, tem a Bíblia no celular, mas não leem. Então, ou seja, as estatísticas, elas não são favoráveis, elas não são boas, e nós precisamos fazer a diferença no que diz respeito também porque a estatística serve para quê? Por que é importante ter estatística? Para você fazer uma leitura do que está acontecendo e também ter ações, mobilizações para melhorar aquilo que está sendo a estatística ruim. Leitura da Bíblia, eu até diria um passo além, não é só leitura. Você ter um apego mesmo à palavra, ou seja, uma dedicação, você ter uma afeição, uma estima pela leitura da Bíblia, é muito importante no seu papel de educador. E você não tem só esta estima, porque você vê a importância e a necessidade, a urgência de lermos a Bíblia de uma forma reflexiva e sistemática. Você também acaba sendo, como educador, um orientador, orientando pessoas também sobre a leitura da Bíblia e o apego também e essa constância no que diz respeito à leitura bíblica. Imprimir Bíblias, ter Bíblias nas prateleiras, ter Bíblias no celular, pode não significar nada se você não ter uma dedicação constante à leitura, à reflexão e à aplicação em sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito do livro Vivendo na Palavra, William Hendricks. Esse livro é uma reflexão exatamente sobre a importância e o valor da Bíblia e também um pouco de interpretação, né, como você deve lidar para interpretar a Bíblia. E nesse livro tem uma frase que diz assim: Bíblias empoeiradas levam a vida suja. Ou seja, se a sua Bíblia ela é só de prateleira, ela só está pegando poeira, a folha está amarela porque alguém abriu lá no Salmo 91 e deixou aberto lá, pensando que ia purificar o ambiente, ter um livro aberto. Se a Bíblia está empoeirada, a vida do dono daquela Bíblia deve estar empoeirada do mesmo jeito. Porque a Bíblia, ela tira, né, esta poeira, essas manchas, ela vai tirando com a leitura. E para ler você precisa pegar ela, você precisa abrir o aplicativo, você precisa, então, na Bíblia física, quando você pega uma Bíblia que está desgastada, que está, né, de fato, como diz aí no linguajar popular, surrada, ou seja, está bem usada, isso quer dizer que o dono daquela Bíblia deve estar com a vida bem em Deus, firmada em Deus e com seu coração voltado para Deus, porque ele não é só um leitor, mas ele também traz a meditação, a reflexão e as aplicações. No aplicativo tem como você marcar. Então você lê, né? E aí você colore aquele texto que você leu. E aí, se você abre o aplicativo e a Bíblia está toda colorida, marcada como foi lido aquele capítulo, aquele livro, ou seja, está dando certo
no que diz respeito à proposta de ter o livro não só no aplicativo, não só na prateleira, mas o livro de fato no seu coração, na sua mente, na sua vida. Esse mesmo escritor, ele dá palestras, né, em vários lugares, e as palestras que ele dá, ele diz que gosta de perguntar para o pessoal: de onde você é? De onde você veio? E aí, em uma das palestras, antes dele perguntar, uma pessoa levantou lá e disse: olha, eu vim de tal lugar, andei 800 quilômetros para te ouvir. E aí ele ficou impressionado, falou: poxa vida, eu estou importante mesmo. A pessoa andou 800 quilômetros, saiu lá de outro estado para vir aqui me ouvir. E aí, quando ele foi dormir, ele repousou a cabeça ali, ficou pensando e pensou o seguinte: essa pessoa que saiu de tal lugar, andou 800 quilômetros para vir aqui me ouvir hoje, será que ela tem coragem de levantar do sofá, ir até a estante e retirar a Bíblia e ler a Bíblia lá na sua casa? Essa pessoa que andou tanto, veio de tão longe para me ouvir, será que ela tem também essa atitude de andar alguns metros, 8 metros, não 800, mas para abrir a sua Bíblia, ler, meditar, refletir, absorver a palavra para suas práticas, para suas ações? Então ele ficou pensando nisso, e esta é uma realidade. As pessoas vão lá para tal lugar, lá para tal evento, atravessa o país, né? Vão de carro, avião, vão longe para ouvir alguma conferência, algum congresso. Espera-se que essas pessoas elas tenham a mesma coragem para sentar no sofá da sua casa, abrir a Bíblia e ler a Bíblia todos os dias, porque isso faz uma grande diferença. Então vamos lá para o texto que eu disse que quero compartilhar com vocês. Eu estou tanto aqui com o meu celular, eu tenho um aplicativo, a Bíblia que eu uso é a YouVersion Bible, que é uma Bíblia que tem várias traduções, porque eu posso fazer a comparação, porque ela também tem o áudio, né, para até mesmo quem estuda algum idioma, inglês, espanhol, dá para ouvir a Bíblia todos os dias em algum idioma também, e tem uma gama grande de várias traduções. Mas eu vou usar aqui então a Bíblia impressa para compartilhar essa palavra com vocês, que é João, capítulo 14, versículo 15. Que diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um conselheiro, para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o veem nem o conhecem. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 22, então Judas, não Iscariotes, Judas disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele.
Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Até aqui, o Evangelho de João, ele é diferente dos demais evangelhos. Então, já para que fique claro aqui, por quê? No Evangelho de João é onde concentra a narrativa dos últimos dias de vida de Cristo. Antes da sua morte e ressurreição, o discípulo amado faz uma apresentação mais sucinta. Ou seja, João, ele apresenta Jesus, mas de uma forma mais sucinta e detalhada do que aconteceu durante o período que conhecemos como Paixão de Cristo. Termo que descreve os últimos eventos relacionados à vida terrena de Jesus que termina na crucificação. O capítulo 14, aqui, do qual nós lemos esse pequeno trecho, narra a preparação que Jesus faz para com os discípulos acerca do que aconteceria. E também registra as últimas orientações de Jesus. Está tudo aqui no capítulo 14. No 14 e no 15, para fortalecer os seus discípulos, né? Ou seja, e no capítulo 16, como consolidação desse fortalecimento, ele promete o Espírito Santo, orando por eles no capítulo 17, e em seguida sendo preso e condenado no capítulo 18 e 19, na sequência morto e ressurreto. Então, essa mensagem aqui tem, de fato, as orientações que Jesus deu aos seus discípulos para fortalecê-los. E isso também providenciando o poder renovador para o ministério. O que Jesus disse antes de morrer. O que foi que Jesus falou? Antes de morrer. Pouco antes de morrer, no que Jesus se ocupou, ou qual foi a mensagem, né, que ele deixou. Então, primeiro, respondendo essa pergunta, primeiro, Jesus disse que o Espírito da verdade seria dado, não seria dado. Ou seja, Jesus deu aos seus discípulos o que o mundo não pode receber. Você recebeu o que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade, como diz no versículo 17, que o mundo não pode receber, que é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele tem um trabalhar em relação a esse mundo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o que diz aqui também em João, no capítulo 16, né? Agora, por que essa descrição, o Espírito da verdade, não tem nenhuma relação com o mundo? Ou seja, o Espírito Santo, ele tem esta relação com o mundo. Como o Espírito Santo age no mundo? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, e com os discípulos? Qual é a relação que o Espírito Santo tem com os discípulos? Por isso é descrito aqui Espírito da verdade. Por quê? Este Espírito, ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo quanto Jesus viveu e nos ensinou. Ou seja, a verdade é a própria revelação de Deus. É o que nós temos aqui como também Bíblia Sagrada. E o Espírito da verdade, ele age então agora nos discípulos. E aí tem bem claro aqui na descrição do próprio Evangelho de João, que o mundo pecaminoso é mentiroso. E ele não pode receber o Espírito da verdade. Então, observe aqui que esta verdade, ela não é uma verdade relativa ou subjetiva, ou seja, é verdade para você, mas não é verdade para mim. Não, o próprio Jesus, quando orou pelos seus discípulos, aqui ainda no capítulo 17, o que ele diz no versículo 14 ao 17? Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou.
Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que quando a gente fala de Bíblia, meus irmãos, é uma verdade. Você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade, me respeita na minha... Olha como o mundo está hoje, né? Pede respeito pela mentira, pela ilusão, pelo engano que ele está vivendo, como se fosse a verdade dele. Mas Jesus deixou bem claro, não é meias verdades, não é relativo, não. A tua palavra santifica-nos na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Por isso é que nós precisamos estar de fato apegados, lendo, meditando, refletindo, praticando a palavra de Deus. Porque aqui só tem uma verdade. Não é talvez, não é quem sabe, não. A tua palavra é a verdade. Se fosse uma das verdades, teria dito aqui, a tua palavra é uma das verdades. Não, aqui é a única verdade. Então, por isso também que nós precisamos nos dedicar. E aqui entra uma outra questão. O Espírito Santo como Espírito da verdade. O educador, o cristão, ele precisa da companhia do Espírito Santo para ler a Bíblia. Você sabe disso, né? Por quê? Tem a ver com o discernimento, o entendimento, a compreensão. Nós lemos Bíblia orando. Nós oramos e lemos a Bíblia. Então, buscando o quê? Discernimento. Buscando que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra da verdade. A palavra que é a verdade. Esse Espírito que está falando aqui, o Espírito Santo que atua como o Espírito da verdade, ele nos ajuda a discernir e a criar resistência contra o engano do diabo, as heresias que tentam contra a verdade. E nós sabemos que tem são vários enganos, várias heresias que tentam contra a verdade. Então, por isso, a necessidade do Espírito Santo no estudo, na leitura, na meditação e também na dependência para que você possa também praticar tudo aquilo que você tem aprendido através da palavra de Deus. Uma outra resposta, né, à pergunta que eu levantei aqui, o que Jesus disse antes da sua morte, Jesus solicitou obediência à palavra. Jesus solicitou que os seus discípulos obedecessem aquilo que eles aprenderam. Ou seja, ele não só comissionou, disse, olha, vão lá, preguem o evangelho. Não, Jesus também disse, como nós lemos aqui no versículo 15, se vocês me amam, obedecerão à minha palavra. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Olha só, versículo 15, versículo 21, versículo 23, é insistente a causa. A missão de ir por todo mundo, ela não antecede, não é antes, é depois de obedecer o mandamento, de obedecer a palavra. Ou seja, alguém que está dedicado à leitura, ao estudo, ao aprendizado com Deus, esta pessoa que deve ir para cumprir a missão. E não antes, você vai e depois você vê lá se você obedece ou não. O primeiro passo é obedecer a palavra. Às vezes nós queremos inverter a ordem, né? Então, é bem claro aqui que Jesus disse isso antes. Antes de dar uma missão aos seus discípulos, Jesus falou
sobre a obediência ao amor, né? Porque aqui está bem claro que a obediência está ligada ao amor, né? Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama, e se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então veja que antes de exercer o ministério, de ensinar alguém, de pregar para alguém, de evangelizar, discipular alguém, antes você precisa estar dedicado ao amor a Deus, a Cristo e à obediência à sua palavra. Então veja que nós estamos sempre chamados, né? Estamos sendo chamados para a obediência, não só para a leitura. Ler é muito importante, meditar, refletir na palavra é muito importante, mas também nós estamos sendo chamados ao amor e à obediência. A terceira resposta que eu dou a vocês, com base na leitura desse texto e a pergunta que foi feita, o que Jesus queria dizer, o que Jesus disse, antes de morrer, que o amor, ele faz com que nós guardemos a sua palavra. Quem ama vai guardar a palavra. A palavra de Deus, ela caracteriza-se onde o amor e a obediência são mostrados. Então nós conseguimos ver a palavra de Deus viva em um ambiente de amor e de obediência a Deus. Quando o amor está ausente, automaticamente a palavra de Deus não causará impacto algum. A ausência também da obediência caracteriza também falta de amor e devoção ao senhorio de Cristo. O que também automaticamente, evidencia uma falta de comunhão com Deus, e aí Deus não se agrada disso, é um tipo de relacionamento insatisfatório no que diz respeito ao que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Então, quando alguém inicia uma jornada de fé em Cristo, o educador tem que estar ali presente para falar para ele da importância da Bíblia, da leitura da Bíblia, de como ler a Bíblia e como também estar aplicado ao amor a Deus e à obediência à palavra de Deus, porque é ali que repousa a conversão, a transformação de alguém. Então, eu posso concluir aqui dizendo para vocês que nós precisamos, de fato, estar dedicados na leitura, e não só dedicados, você como educador, você deve estar dedicado também em compartilhar e ensinar pessoas acerca disso, da importância de ler a Bíblia de uma maneira correta e de ler toda a Bíblia. A própria Escritura, quando diz acerca de si mesmo, ela diz que o que é a palavra? A palavra, se você fosse responder, o que é a palavra de Deus? Você poderia responder, por exemplo, com o Salmo 119, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Nós devemos, de fato, estar dedicados na leitura e na divulgação, promovendo a leitura da Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz luz para o nosso caminho, ela nos tira das trevas e ela também nos dá discernimento para todo aquilo que nós precisamos viver, propósito, direção. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não temos parâmetro nenhum. Teríamos os pensamentos e as intenções no coração totalmente malignas, sem nenhum indicador da vontade de Deus. Então, não seja só um leitor, você é um educador, você deve promover a leitura, o incentivo à leitura da Bíblia. A palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar
nos lugares escondidos da nossa alma, da nossa mente, nas trevas do nosso coração. Ela tem esse poder não só de penetrar e trazer à luz, mas também de curar e recuperar pessoas para a glória de Deus. Então, fica aqui para a aula de hoje, de fato, que nós devemos estar aplicados, tanto à leitura, e eu acredito mesmo que todo cristão deve ler a Bíblia toda. Sabia? Eu acredito nisso. Por quê? Tem livros que são difíceis de ler? Sim. Cansativos de ler? Sim. Mas eu acredito que deve ler. Por quê? Pelo seguinte. Porque eu não digo ler em 1 ano, ler em 6 meses, ler em 2 anos, não. Ler a vida toda. Por isso que eu acredito. A pessoa deve ler a Bíblia a vida toda. Enquanto ela estiver viva, ela deve ler a Bíblia. E assim ela vai esgotar os livros, todos os livros. Se ela ler todo dia um capítulo, como eu disse, ela vai esgotar a leitura da Bíblia. Então vai ficar fácil. Ou seja, eu tenho um compromisso, eu tenho que ler a Bíblia toda e eu vou ler um capítulo por dia. Nós já falamos que a leitura correta é ler livros e não versículos ou capítulos isolados. Então ela vai escolher um livro para ler. Se for o Evangelho de João, ela vai ler todo o Evangelho, do início ao fim. Nada de ficar lendo só um versículo aqui, outro versículo ali, não. Escolha o livro. Se for Isaías, vai ler Isaías do início ao fim e assim por diante. Em pouco tempo ela vai ter lido a Bíblia toda e vai continuar lendo. Então, ou seja, ler a Bíblia toda durante toda a vida. Ou seja, enquanto estiver vivo, continue lendo. Não precisa nem marcar quantas vezes você já leu a Bíblia toda. Só leia. Leia e continue lendo. Porque esta palavra não tem a ver com uma vida passageira. É o que a própria Bíblia diz, que passará o céu e a terra. Tudo aquilo que você constrói aqui nessa terra passará. Mas as minhas palavras não passarão. Aqui tem uma palavra da eternidade, uma palavra duradoura, constante, para sempre. Assim como, e o exemplo bíblico para finalizar aqui, por que você deve ler a Bíblia todos os dias, é o que está escrito lá em Mateus, capítulo 4, que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, pão é uma coisa que você come todo dia, exceto se você estiver em jejum, que era o caso de Jesus lá, quando foi tentado. Mas pão representa o alimento nosso de cada dia, ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, significa o alimento nosso de cada dia nos dai hoje. E Jesus fez questão de fazer essa comparação. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você toma café todos os dias? Você almoça todos os dias, exceto os dias que você está em jejum? Você janta? Todo dia você teria que ler a Bíblia também. Porque senão você não está se alimentando. E isso, como eu disse aqui, você deve ser, querido educador, encare isso como assim, é uma missão minha de educador, promover a leitura da Bíblia. Eu tenho que sempre estar falando com as pessoas da importância da leitura da Bíblia e sempre pedir a oportunidade num culto de domingo para falar sobre escola bíblica, mas também para falar sobre leitura da Bíblia, o que nós estamos estudando, sobre a importância de ler a Bíblia todos os dias. Assuma essa responsabilidade, como sendo sua, você que trabalha com o ensino, né, o ministério do ensino na igreja. Então, é isso. Esteja dedicado, como eu acabei de dizer, não só na leitura, mas na promoção da leitura bíblica, na obediência e no amor a Deus. E que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, o seu ministério, que você continue frutificando para a glória de Deus. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Encerramos aqui a nossa aula de hoje, leitura e prática da Bíblia. Um abraço. E eu ainda continuo com vocês aí nas próximas aulas. Até a próxima aula, então. Fiquem todos na paz.